capítulo 16, versículo 13. Eu quero ler sobre uma peregrinação hoje. Essa peregrinação é o que eu chamei de Simão a Pedro. Vamos tentar entender e discernir isso aqui. Jesus está em Cesareia de Filipe e ele faz uma pergunta aos seus discípulos. Lá no versículo 13 ele diz assim, quem diz os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, ele pergunta aos seus discípulos, e aí, o que o pessoal está dizendo quem eu sou? Seus discípulos foram fazer uma pesquisa de campo, foram tentar entender sobre o que eles estavam falando, sobre o que o povo estava falando a respeito de Jesus, e falaram para Jesus assim, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros falam que você é um dos profetas. Aí Jesus direciona a palavra a eles e faz uma pergunta apenas. A pergunta de Jesus está lá no versículo 13. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Está ali. Legal. E Pedro então disse, Mateus 16, versículo 16, declarou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro discerne Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus volta para ele a palavra no versículo 17, falou, Deus te abençoe, bem-aventurado Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Trocando em palavras, não veio de alguém, de algum mestre, ou de alguém que falou a respeito de quem eu sou, veio do próprio Deus. Deus te abençoe. E agora eu vou dizer quem você é. Você é Simão, filho de Jonas. Ou seja, você é Simão e tem uma história, filho de Jonas. Não foi carne nem sangue que te revelou. Você não tirou suas respostas de livro, ou pensou em algum mestre. Muito pelo contrário, foi o meu Pai do céu que te deu essa resposta. O meu Pai te revelou, o próprio Deus revelou a você o segredo de quem eu sou. E agora, versículo 18, vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro. Pedro. Aqui Simão recebe um novo nome. Você é Pedro, uma pedra, lasca de pedra, melhor assim dizendo, porque Cristo aqui é o sinônimo da rocha inabalável. Você, por ter discernido quem Cristo é, você também é parte integrante de quem eu sou, lasca de pedra. Você é Pedro, e sobre essa pedra vou edificar a minha igreja. Uma igreja tão exuberante, tão cheia de energia, que nem as portas do inferno são capazes de detê-la. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até aqui. Duas personagens, a mesma pessoa. Pedro versus Simão. Pedro e Simão. Você é Pedro. Você é Simão. Você é Simão, disse ele, filho de Jonas. E porque discerniu a revelação máxima em torno de Cristo, Filho de Deus, teu nome é mudado. Essa é uma grande metáfora a respeito de conversão, que de fato é conversão. Conversão é o eu regenerado por ter discernido quem é Cristo. Essas duas reconstruções de Jesus são absolutamente parecidas, mas ao mesmo tempo distintas. E ambas são verdadeiras. Jesus fala, por exemplo, para Simão, eu sei quem você é filho de Jonas. Em outras versões, você é filho de João. Você é esse mesmo, ou melhor dizendo, você é o que tem sido até agora. Você é filho da história. Eu conheço a sua história. Eu conheço suas reformações, suas ambiguidades, seus pontos positivos. Eu conheço, você é filho de João. Você é parte de um lugar vivencial. E você tem sido esse Simão, filho de Jonas, de João, mas eu quero dizer para você hoje que na verdade você é Pedro. Daí Jesus muda de nome, porque discerniu a deidade a respeito de Jesus, né? Porque Jesus é uma coisa, Cristo é outra. Jesus é o homem, Cristo é o que ele é a partir de Deus. Jesus Cristo não é nome composto. Jesus é o filho de José e Maria. Cristo é o filho de Deus. Por isso que quando Pedro fala aqui a respeito, tu és Cristo, filho de Deus vivo, bem-aventurado é tu, Jonas, Simão, filho de Jonas. Mas porque você discerniu que eu sou, na verdade eu sou o próprio Deus encarnado, você tem um outro nome também. Você é Pedro. Você é lasca de pedra. Você sai da pedra angular, você sai de mim, e a partir daí você tem uma nova identidade. Você tem uma nova vida. Estou falando tudo a respeito do que é elementar. Estou falando tudo a respeito do que é conversão. Aqui. Conversão é ter
dois entes lidando junto. Tem Simão e tem Pedro. E Simão está sempre brigando com Pedro, e Pedro está sempre brigando com Simão, essa é a verdade. Simão é esse filho da história, né? Simão é filho de Jonas, é pescador, é um homem comum. Pedro, não. Pedro já é a identidade regenerada. Pedro é o apóstolo. Pedro é forjado e feito pela mão de Deus. Simão é constituído historicamente. Simão é gerado. Pedro é regenerado, nova criatura. Simão é o que nasce, Pedro é o que nasce de novo. Simão é um fenômeno natural, Pedro é uma experiência espiritual. Pedro é uma experiência espiritual. Simão nasce da carne, Pedro compartilhando a própria palavra de Jesus para Nicodemos, em João capítulo 3, Pedro é aquele que nasce da água e do Espírito. Simão carrega a imagem de Adão, Pedro carrega a imagem de Cristo, que foi inclusive um símbolo que o apóstolo Paulo usou em uma de suas cartas, para dizer que nós somos também essa humanidade gerada sob a perspectiva de Adão, mas regenerada sob a perspectiva de Cristo. Eu só estou falando de Simão e estou falando de Pedro. Não é uma realidade, e isso que eu quero que a gente entenda, não é uma realidade dualista, mas é uma dualidade. Dualismo é aquilo que é antagônico, e dualidade é aquilo que pode caminhar junto. Bom, essa é a mensagem do Evangelho, e é o que a gente acabou de ler. No encontro com Jesus Cristo, tu és Cristo, Filho de Deus vivo, palavras de Simão. Existe um antes e depois, porque quando a gente discerne Cristo, Simão vira Pedro. Então, a espiritualidade do Evangelho de Jesus Cristo é necessariamente uma espiritualidade de peregrinação de Simão a Pedro. Uma espiritualidade que vai construindo. Todos nós, em Cristo Jesus, somos chamados a fazer uma travessia, e o nome dessa travessia eu chamei de Simão a Pedro. E essa travessia tem como marco inicial essa revelação que nós recebemos a respeito de Jesus. Jesus é Cristo, Ele é Filho de Deus, mas sobretudo, se Ele o é sendo o meu Senhor, o único diante de quem eu me ajoelho, e o único a quem eu sirvo, e mais, é Ele quem modela a minha vida, e é Ele quem me transforma, e a partir dele, eu começo a ressignificar o que faço. Por isso que o Evangelho de Santidade não tem a ver com pode ou não pode, tem a ver com quanto eu sou possível ser modelado. Por quê? Porque eu desejo, porque eu amo. Então o Evangelho de verdade, diferente de religião, é condução e redirecionamento de desejos. O que eu desejo mais, eu me associo. Se você entrou aqui para ser um cristão à moda moral, você vai ser um hipócrita. À medida que nos aproximamos de Cristo, desejamos Ele, e santidade é uma consequência. Santidade nunca é causa de pode ou não pode, sempre é consequência de quanto amamos. E é esse Cristo que na relação com Ele vai modelando a nossa vida. E é Ele quem me transforma numa relação pessoal com Ele. E é Ele que me faz ter êxito na peregrinação de Simão a Pedro. Esse caminho, essa jornada. Simão é igual a quem sou. Pedro é igual a quem eu devo ser. Pedro é igual a Simão mais Cristo. Presta atenção. Pedro não é igual a uma entidade nova. Pedro é igual a quem nós fomos na história. Pedro é igual às nossas dissociações com a história. Pedro é igual aos nossos êxitos na história, a nossa carga genética, a minha família. Pedro é isso que me constituiu, mais Cristo redimindo quem somos. Então não é que de Simão passou para Pedro, esquece Simão, não, Simão está lá. Inclusive tem coisas de Simão que são boas, mas tem muita coisa que é ruim. E aí vem o apóstolo Paulo dizendo, puxa vida, constantemente existe uma luta de Simão com Pedro.
Qual é essa luta? O apóstolo Paulo fala: a carne milita contra os... Eu fico observando como nós tratamos a nossa experiência religiosa, sabe? Sabe, e me parece que algumas pessoas têm uma espiritualidade que eu chamaria de credal. Eu só creio, eu sei quem você é, mas de uma certa forma está lá. Continuo sendo Simão. Eu tenho ideia ideológica a respeito, eu tenho ideias a respeito de quem você é, mas eu continuo Simão. É isso que eu sou. Não me venha com esse negócio de Pedro, não. É que foi esse passo que Pedro teve, né? Ele falou, ele discerniu: o meu credo é: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Óbvio que ele acredita nisso. E Jesus falou: eu acredito. Eu até observei isso como filosofia, mas eu continuo sendo Simão. E teve um caminho de preparação de Simão a Pedro aí. E porque, por exemplo, vocês lembram disso? Jesus manda os seus discípulos irem em direção a Nazaré novamente. Eles estavam no lago de Genezaré, o mar da Galileia. Jesus e os seus discípulos estavam pregando o evangelho em outro canto. Jesus coloca esse povo para ir em direção a Nazaré. E coloca esse povo, os 12, os discípulos, em direção a grande tempestade, no olho do furacão. Ali começa alguns testes de Jesus em relação à transformação de Simão. Vem uma grande tempestade, o barco estava prestes a sucumbir, e o que acontece ali foi incrível, porque vem Jesus no meio da tempestade, como quem diz assim: eu estou aqui. Como quem diz assim: eu não tirei a mão da história, o controle continua sobre isso. E Pedro faz que nem uma criança faz com a outra para fazer besteira. Ela não quer fazer, mas ela manda o outro fazer. Pular por exemplo, uma criança pular de uma plataforma desse tamanho, ela chega para o outro e fala assim: aí, duvido tu pular dali, mané. As crianças falam um monte de besteira, não faz? Aí, duvido. Pedro olhou naquela tempestade toda e falou, e viu: é um fantasma? Não, é o mestre. Então, se é você mesmo, duvido, ele falou, duvido andar sobre as águas. Jesus falou: tu duvida? Então vem. Aí Pedro, e caramba, diz o texto que enquanto ele olhava para Jesus, ele continuou indo. Daqui a pouco ele começou a olhar para o perigo, para o problema, para a circunstância. Ele começou a falar assim: eu sou filho de Jonas, pô. Como é que pode? Ali é Simão, né, lutando com Pedro. Eu sou filho de Jonas, mas eu estou olhando para Jesus. Foi ele que falou. Aí daqui a pouco sucumbe. Ele começa a afogar e ele falou assim: mestre, socorra-me. E a coisa mais interessante, que eu acho que é uma das coisas mais legais do texto, é que Jesus sempre dá um lugar para a gente, porque não existe uma peregrinação de Simão a Pedro sem que haja autonomia de escolhas. Jesus falou: vai. E ele podia estar de longe, mas ele estava numa distância boa, para que se ele vacilasse, se ele claudicasse, Jesus seria: opa, aqui a mão, Jesus, salva-me. E Jesus já estava assim para ele assim, ó. E ele foi humilde o suficiente para estender a mão. E eu acho que isso aqui fala muito para a gente algumas coisas. Sabe, não tem jeito. No caminho do Senhor, de Simão a Pedro, eu preciso aprender em primeiro lugar a obedecer a voz de Deus, que diz: vem, simplesmente ir. E essa autonomia que formam homens e não criança, é que muitas vezes nós não queremos, porque a gente prefere. Vocês lembram disso? Como é que a gente faz para aprender a andar de bicicleta, gente? A gente bota o quê? Rodinha. E o papai fica aqui: vem filho, não tem como a criança cair. Vem filho. Daí a criança vai. E que legal, já sei andar de bicicleta. Sabe andar de bicicleta, a criança? Sabe? Não sabe, claro que não. Vamos tirar a rodinha. Ai pai, vamos. Não, fica tranquilo que eu vou ficar no selinho aqui. Sabe? Que o pai fica assim no selinho. Sabe? Fica tranquilo, eu vou ficar no selinho. Tá tranquilo. Ah não, se você tá aí, tudo bem. Tudo bem, a gente pode ter um momento de Jesus no selinho, mas tem uma hora que Jesus faz assim, ó: pai, você não larga, tá? Tá bom, meu filho, deixa como. Jesus não vai mentir, mas o pai mente. Não vou largar não. Daqui a pouco a gente larga, a criança está assim. É o pai falando: duvido. Quando o filho olha que ele está sozinho, ele
cai. Gente, olha só, não existe êxito nem crescimento sem quedas. É isso que a gente tem que entender. Tem que ter queda, tem que se estrupilhar, meu irmão. Não, eu estou falando sobre filho, estou falando sobre vida. Não se autoproteja para que você não cresça. Não proteja aqueles que você tem perto, a ponto deles não serem autônomos para crescer. Então, se Jesus falou vem, eu vou. E quando Jesus fala vem, eu vou de forma autônoma, sabendo que se eu falar pai, por favor, socorra-me, ele vai dar uma distância satisfatória para falar vem, me dá a mão. Quanta gente muitas vezes acha que pode ser autônomo na vida e simplesmente dizer, eu tomo conta da minha vida, está tranquilo, tô afundando aqui, mas está tranquilo. E é prepotente o suficiente para não pegar na mão de Jesus e falar assim, eu quero voltar para o discipulado de Simão a Pedro. Não, eu já sou Pedro. Pedro nunca é Pedro o suficiente que possa andar sozinho. É essa autonomia controlada, mas que é necessária. Sabe, então no caminho de Simão a Pedro, eu preciso aprender a obedecer a sua voz, dizendo vem e simplesmente ir. Mas tendo a consciência de que essa não vai ser uma caminhada linear. De vez em quando eu vou afundar, e faz parte. Faz parte. O problema é que tem muita gente que afunda, e por isso se sente indigna de estar nessa caminhada. E esse é um dos maiores problemas que o diabo coloca na nossa mão. Gente que começa a tentar andar por conta própria, que é necessário, dizendo vem. Mas quando a gente afunda na primeira vez, aí o diabo vem e fala assim, tu não é digno não, cara. O diabo vem e fala assim, tu vai para a igreja? Lá só tem santo. Conta vocês ou conto eu? Então o diabo joga na culpa. E para os crentes mais antigos da igreja, sabe como o diabo faz? Tem problema não, continua se afundando aí, desde que ninguém veja, está tudo bem. A melhor condição de uma peregrinação de Simão a Pedro é quando cai, quando afunda, rapidamente falar, Senhor salva-me. Só existe Pedro com uma fragilidade de Simão. Não sou nada, eu não sou nada. Então talvez assim, a pior coisa é nos achar indigno ou nos achar autossuficiente. Agora, o resultado disso é quando a gente acontece, a gente não consegue olhar para cima e ver que a mão de Cristo continua lá, estendida, nos ensinando que Ele é quem nos desafia, o sobrenatural, mas está lá sempre que caímos para não nos deixar afogar. No caminho de Simão a Pedro, Jesus não chama quem sabe andar sobre as águas. Jesus não chama esse tipo de pessoa, Ele chama quem está disposto a obedecer a voz de Jesus, dizendo vem, e sair do barco. Outra coisa também, e não é o afundar que interrompe a transformação no caminho de Simão a Pedro, não é. É parar de olhar para Cristo, que sempre te estende a mão. Não tem jeito, gente. A pergunta é, e você? Qual é a voz de Jesus que tem te dito, vem, e você continua agarrado no barco? Qual é? E sabe esse novo passo? Esse passo novo de fé? Mas se eu fizer isso, meu Deus do céu, como é que vai ser a minha vida? Minha condição financeira vai diminuir muito. Mas se eu fizer isso, meu Deus, as pessoas vão descobrir os meus podres. Ei, prefira um constrangimento que seja a estar limpo com Deus do que viver uma vida falsa, corroída por dentro. Qual é a voz de Jesus que tem te dito, sai de barco, e você continua agarrado aí, fingindo prudência, sabe? Quando na verdade é medo, quando na verdade é arrogância, quando na verdade é prepotência. A proposta é, no caminho de Simão a Pedro, se jogue no comando de Cristo. Talvez a pergunta para você é, aonde foi que você começou a afundar? Aonde foi? Em que área da sua vida o coração se encheu de dúvida e a água já passou dos seus joelhos? Sabe, o problema não é estar afundando, não é. Isso faz parte. Agora, o problema é se recusar a olhar para cima, para ver que a mão de Deus continua lá, bem estendida, para te tirar daí.
O que você tem usado como argumento para não segurar na mão dele? É culpa? É vergonha? É sensação de dignidade? O que é? Ou talvez, quem foi que disse que você precisa estar perfeito para ser erguido? Entenda algo, meu querido, entenda que sua mão hoje para Cristo tem que estar estendida, sabe? Você pode voltar para o caminho de transformação do Evangelho, porque nesse lugar, Simões se transforma em Pedros. Volte para o caminho que é muitas vezes cheio de altos e baixos, cheio de Pedro andando sobre as águas, que bênção, mas de Simão afundando. Isso acontece, não tem problema. No entanto, não se boicotam tanto Pedro quanto Simão, a ponto de não segurar novamente em Cristo, que está sempre com suas mãos estendidas. É Simão brigando com Pedro constantemente, a carne militando com o Espírito. Está aí, só o que não pode faltar é o seguinte: Senhor, socorre-me. Senhor, eu estendo minha mão. No caminho de Simão a Pedro, não é quem nunca afunda que é transformado, é quem, quando afunda, continua correndo para Cristo. Em segundo lugar, no caminho de Simão a Pedro, a gente constantemente trai Cristo, mas ele nos ensina algo lindo. O Senhor não legitima as nossas traições, mas nos chama sempre ao arrependimento e transforma fracasso em redenção. Fracasso em redenção. A partir de agora eu conto a fase final de Pedro com Jesus, de Simão com Jesus. Eu quero ser ousado, talvez, de sugerir uma quebra de Simão para Pedro, na vida de Simão. Jesus já tinha sido preso e estava sendo levado para ser julgado pelo poder religioso. E Simão ia olhando Jesus de longe. Aonde ele ia, ele tinha Simão sempre olhando para ele de longe. Jesus entrou na casa do sumo sacerdote, e lá ele ia ser julgado pelo poder religioso. Nesse lugar tinha uma fogueira. Ele se aproxima da fogueira, começa a esquentar a sua mão, junto com todos que estavam ali. Se levanta uma criada e diz, olha bem para ele e diz assim: você é um deles, você é discípulo de Jesus. Simão olha para ela e falou: não conheço esse homem, nunca vi esse homem. Simão vai um pouquinho ao alpendre, chega lá, tem outra criada e fala assim: você é um deles, eu não tenho dúvida, você é um discípulo de Jesus. Simão escuta isso e diz em alta voz: eu juro, eu não conheço esse homem. Passa lá mais um tempo e alguns homens olham para ele e dizem: esse sotaque nortenho eu conheço. Você é da Galileia, você fala como um deles, você é um deles. Aí Simão apenas não mente, ele espragueja, ele fala em alta e bom voz: eu não conheço esse homem. Assim que ele termina de falar essa frase, talvez uma das cenas mais poéticas da Bíblia, o galo canta. Simão estava no campo de olhar de Jesus, Jesus já esbordoado, já flagelado. Diz o texto que não houve fala, mas um olhar que custou 1 quilo de culpa. Quando o galo cantou, porque Jesus já tinha dito isso a Simão: olha, antes que o galo cante você vai me negar 3 vezes. Na terceira o galo, pá, Jesus fez assim. Diz o texto que Simão chorou copiosamente. E ali ele sai chorando. Naquela quinta-feira, que é o que a gente está falando aqui à noite, Jesus foi cuspido, esbordoado, e Simão não estava lá. Sexta-feira de manhã, Jesus é levado ao pretório romano, e Simão não estava lá. Jesus é pregado na cruz, e aonde estava Simão? Ele não estava lá. 3 horas da tarde, Jesus morre na cruz e Simão não estava lá. Chegando sábado, no silêncio da morte, Simão estava trancado, com medo dos judeus. Domingo de manhã, não é Simão quem vai ao sepulcro, sabe quem é? São as mulheres. Quem vai rolar a pedra? Chegando lá, a pedra já estava rolada, e o túmulo estava aberto. Elas entraram assustadas, e quando elas olharam o túmulo, para surpresa delas, o túmulo estava vazio. E quando elas saem, um anjo pergunta para elas: por que vocês procuram
mortos, aquele que está vivo. Jesus ressuscitou. Sabe o que aconteceu depois daí, o que o anjo falou? Vira para aquelas mulheres e falou assim: agora vai e volta aos discípulos e a Pedro, e diga que eu quero encontrá-los na Galileia. Esse a Pedro, não. Pedro era discípulo. Por que aos discípulos e a Pedro? Porque Jesus sabia que Pedro já não se sentia mais Pedro, era só Simão. Simão era filho de Jonas. Simão era o quê? Pescador. Pedro, fragmento de pedra que já tinha se tornado pó. Pedro, aquele que estava se definhando com resultados das suas irresoluções, das suas traições. Simão negou seu nome, negou sua fé, negou seu apostolado, negou seu Senhor. Gente, Pedro desistiu de Jesus, mas a novidade do Evangelho é que Jesus não desistiu de Pedro. Aleluia! E eu quero falar aqui para você hoje: ei Simão, Jesus não abre mão da sua vida, não importa os seus deslizes, não importa os seus fracassos, não importa as suas quedas, Jesus não abre mão de você. Aleluia. Simão está aqui hoje, está aqui, ele mora debaixo da nossa pele, o coração dele bate no nosso peito, seu sangue corre nas nossas veias. Talvez você entrou aqui hoje e está quebrado, está machucado. Talvez você nunca imaginou a vida passar pelo que está passando, constrangimento, vergonha, tristeza. Você que sempre andou com Deus, você que talvez tenha tido sempre uma história considerada ilibada, de repente escorregou, de repente caiu. Você sempre que foi um líder, você sempre foi uma autoridade no Senhor, mas de repente Pedro volta a Simão. Foi a lona. Mas eu quero dizer para você hoje que apesar dos seus fracassos, apesar das suas mazelas, apesar dos seus deslizes, das suas quedas, Jesus não abre mão da sua vida. Ele está aqui hoje para restaurar você, Ele está aqui hoje para curar você, para perdoar você, para levantar você e colocar diante de você um novo desafio de vida, para você recomeçar uma linda caminhada com Ele. Ei Pedro, Jesus quer encontrar com você na Galileia. Pedro escuta aquilo daquelas mulheres. Ele quer falar comigo, ele vai acabar comigo. 157 quilômetros, gente, da Judéia a Galileia. É como se estivesse voltando ao seu passado. Pedro, aquele que saíra da Galileia, porque era pescador no mar da Galileia. 157 quilômetros, e ele fala: quando eu chegar lá, o que ele quer comigo? Ele vai acabar comigo. O que ele quer comigo? Ele vai acabar comigo. Chega na Galileia, Jesus não estava lá. Aí é como se a vida estivesse voltando, sabe? A reconfiguração de Pedro para Simão estivesse voltando. Ele foi tirando o regenerado, e de novo ele vai falando: é verdade, foi só uma utopia minha, eu sou isso aqui, eu sou pescador mesmo. Vira para os seus e fala assim: vamos pescar. Era Simão falando: estou voltando porque afinal de contas eu errei, eu falei, não tem perdão para mim. Aqui começa uma reconfiguração de cenário, que é uma das coisas mais lindas que Jesus fez. Simão está dizendo aqui: fim do túnel para mim, fim da linha, meu ministério acabou, eu vou voltar porque preciso sobreviver apenas. Eu vou voltar para as redes, eu vou voltar para o meu passado. Mas preste atenção nisso que eu vou falar para vocês. Quando o homem se afasta de Deus, nem fazer o que ele fazia bem antes ele consegue fazer de novo, é ou não é? Não pegaram nada, zero de peixe. O grande pescador Pedro não pegou nada. Você já tentou isso?
Esse negócio de Deus não é para mim não. E você se afasta, parece que Deus é simples, Ele não é aquele cara coercitivo. Mas você fala assim, cara, não é possível, eu não sirvo mais para esse negócio aqui não. Uma vez no Vida Vitoriosa, uma família foi, e eles passaram por um problema seríssimo na família, e eles se revoltaram, ela se revoltou contra Deus, e foi embora, e falou, não é possível que isso aconteça, Deus é contra mim, não é a favor de mim. E eles foram no Vida Vitoriosa, e o que aconteceu lá foi tão interessante, porque no momento a gente foi orar, e quando foi orar, eu falei, fala o que você tem para falar para Deus, coloca isso para fora. Ela falou assim, Deus, eu tenho raiva de você, por que você fez isso? E contou o problema. Por que você fez isso? Ela começou a chorar e falou assim, eu tentei, mas o Senhor me abraçou com laços eternos. Hoje eu quero dizer, eu estou de volta. Pois foi o que aconteceu com Pedro. A gente quer voltar para o passado. Eu vou ser pelo menos aquele pescador que eu fui, e não pegou nada. Na manhã do dia seguinte, aparece alguém caminhando na praia, e esse que caminhava na praia virou para aqueles que não pegaram de nada e gritou em alta voz, covardes! Foi isso que ele gritou? Não, né? Sabe o que ele gritou? Para aqueles covardes, para aquele tal traidor do Simão, filhos! Uma tonelada de graça estava numa simples palavra. Filhos! Gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo? É um bando de covardes, um bando de desertores. Mas Jesus dirige a ele e os chama de filhos. É assim que Jesus faz hoje aqui com um monte de gente. Você não é Simão, você é filho. Coisa linda. Filhos, tendes vós alguma coisa para comer? Você vê que a gente não consegue, cara, capacitar, a gente não consegue abstrair, porque afinal de contas, o que aconteceu ali com Simão e aquele bando de peixe que eles pegaram, era para ele ter discernido. Foi a mesma coisa que aconteceu no meu chamado. Jesus estava reconstruindo, dizendo assim, eu não desisti de você, Simão, eu não desisti de você. Você não está entendendo que a sua traição não é para o meu sangue, eu não desisti de você, cara. Mas Pedro não conseguia discernir, porque quando eles falaram, nós não pegamos nada, Jesus falou, joga a rede para a direita. Ele deveria ter sacado, foi o mesmo comando do início do seu ministério com Jesus. Ele deveria ter sacado, não sacou. Daí sabe quem sacou isso? Depois que ele jogou para a direita, pegaram 153 grandes peixes. Pum. Ele ficou maravilhado, mas Simão não caiu a ficha, até que João virou e falou, tu não está percebendo, Simão? É o mestre. Talvez você entrou aqui hoje porque você é um Simão que não discerniu que Deus está tendo te chamado tanto tempo, mas algum João te trouxe para cá hoje. Por favor, só entenda que Deus está falando e berrando para você hoje. O mestre, Ele está te chamando de volta. O texto diz que Pedro tirou tudo. Alguns teólogos dizem que ele ficou até nu, porque lançou a mão da capa. E ele foi em direção a Jesus e começou a nadar. E aquele nado até a praia deve ter sido horrível. Agora que ele vai acabar comigo. Chegando na praia o cenário era outro. Vejam, a remontada do chamado. São duas remontadas que eu quero mostrar para vocês. A segunda eu vou mostrar agora. A primeira remontada do chamado. É como se Jesus estivesse falando, cara, tu é meu filho, cara. Eu confio em você. Eu continuo te chamando, cara. Agora vem uma segunda remontada. Quando ele chega lá, e ele chega com um rabinho entre as pernas, ele viu um cenário totalmente lindo e diferente. Lá estava uma figueira e estava um peixe, como Jesus convidando ele para uma refeição. Agora, eu queria destacar essa fogueira. Essa fogueira talvez é uma das coisas mais lindas que Jesus quis falar para ele. O braseiro ali era, no grego, apareceu no texto grego 2 vezes só. Eu já relatei a primeira vez, quando Jesus estava se esquentando no dia da traição. Ele estava no braseiro.
Você conhece, não conhece? Você conhece 3 vezes. Jesus colocou de novo a mesma cena, o mesmo braseiro, para dizer: agora eu vou te levar na cena da traição, porque eu quero te transformar a partir dela. Olha que coisa linda. Estava lá o braseiro, sabe? Jesus planta aquele braseiro ali para armar a cena da queda e para trazer Pedro no lugar onde ele errou. Jesus está dizendo para Pedro: sabe o que? Esse braseiro está aqui para lembrar você que na mesma cena onde você caiu e entendeu que a sua identidade em mim, Pedro, a identidade de Pedro se esfarelou nesse mesmo lugar. Diz o Senhor: eu vou te levantar. Na mesma cena onde você me negou, você vai ter a chance de se levantar. No mesmo cenário que você foi um fracasso, eu vou restaurar a tua vida, Pedro. Gente, no caminho de Simão a Pedro, a gente constantemente trai Cristo, mas Ele nos ensina algo tão bonito. O Senhor não legitima as nossas traições, mas Ele nos chama sempre ao arrependimento e transforma o fracasso em redenção. Sabe por quê, Pedro? Sabe por quê, Pedro? Vou dizer mais. Sabe por quê, Simão? Porque a minha graça é maior que o seu pecado, e o meu amor maior do que a sua fragilidade. Jesus alimenta os discípulos, e depois de alimentá-los, separa Pedro. E agora vem o momento do confronto. E ele faz uma pergunta. João capítulo... Ai caramba, eu esqueci de anotar. No final do texto de Mateus, se eu não me engano. Depois você abre lá. A pergunta foi clara: Simão, filho de João, você me ama? Por que não foi Pedro? Porque ele precisava falar com Simão. Era com Simão, não era com Pedro. Simão, filho de João, você me ama? Simão, filho de João, você me ama? Aqui a conversa é de Simão com Jesus. Aqui a gente lê uma das coisas mais lindas que saíram da boca de Jesus. Aqui é Jesus falando para Simão assim, dizendo: Simão, é a partir das suas falhas que eu vou reconstruir o Pedro. Não é por você, cara, mas é pela tua consciência a respeito do seu quebrantamento que eu posso levantar um Pedro daí, cara. Simão, filho de João, você me ama? Simão responde: Jesus, eu não estou entendendo por que você está perguntando isso. Porque a primeira pergunta foi: Simão, você me ama mais que a estes, aos discípulos? E ali, Pedro fala assim: pô, mas eu não estou entendendo, sabe? Não basta amar igual, só tem que ser maior. Porque lá atrás, Pedro tinha dito para Jesus assim: ó, não sei quanto esse povo aí, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Então eu sou melhor que esses caras aí, sabe? Eu sou melhor que todo mundo, eu não vou te abandonar. O que Jesus estava perguntando era: Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a respeito de si? Você ainda acha que você é maior? Você ainda acha isso? Simão responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta pela segunda vez: Simão, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes porque eu te amo. Jesus pergunta a terceira vez: Simão, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E na terceira vez ele se entristece, dizendo: tu sabes todas as coisas, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus termina arrematando, dizendo: então tá bom, apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus pergunta 3 vezes? É óbvio que a gente sabe a resposta, porque Simão negou 3 vezes. Mas o que significa isso? O que Jesus está querendo dizer com isso para Simão? O que Jesus está falando? Jesus está falando claramente o seguinte: Simão, você caiu a primeira vez, então saiba do seguinte: se a sua queda foi uma, agora eu falo, eu te amo, a minha graça te basta. Você caiu a segunda vez, a minha graça ainda continua valendo. Se você caiu a terceira vez, não é pelo quanto você cai, mas pelo quanto você se quebranta. Eu te amo e ainda tenho algo para você. Apacenta as minhas ovelhas. Oh, Senhor. Se isso fosse um jogo de futebol, seria o seguinte: Simão nega Jesus 1-0 para a morte. A segunda vez, perdendo de 2-0. A terceira negação, perdendo de 3-0. Jesus vira para Pedro, para Simão e fala: Simão, tu me amas? 3-1. Simão, tu me amas? 3-2. Simão, tu me amas? 3-3. Mas não termina empatado o jogo, não.
saiba que pelo seu quebrantamento e através do meu amor, eu tenho uma vida de vitória para você. Apacenta as minhas ovelhas. 4-3 para o Senhor. Sabe, gente, a língua grega, ela esconde um tesouro incrível nessa passagem. Amor, para o português, funciona para diversas coisas. Por exemplo, eu amo ar-condicionado e eu amo a minha esposa. São amores diferentes, é ou não é? No grego, ele faz distinção entre amor. Amor ágape, que é o amor sacrificial. Amor estorge, amor filéu e amor Ô, gente, me ajuda aí. Como é que é? Eros, muito obrigado. Amor ágape, amor eros, amor estorge, amor filéu. A pergunta de Jesus para Simão foi clara. Simão, filho de Jonas, você me ágape? Ou seja, você está disposto a se sacrificar por mim? Que era o que Simão não tinha feito. Sabe o que Simão responde? Simão, Jesus, tu sabes que eu te filéu, que eu só sou teu amigo. Porque ele entendeu a debilidade do seu amor. Era uma confissão, era um quebrantamento. Você sabe que eu te filéu. E ele pergunta de novo: Simão, filho de Jonas, você me ágape? E Pedro responde do mesmo jeito: eu só gosto de você. Você é só meu amigo. Eu não estou pronto para morrer por você. Eu entendi onde você quer chegar. Mas a terceira pergunta de Jesus, Jesus muda a pergunta. A terceira pergunta de Jesus é: Simão, filho de João, você me filéu? Ele fez a mesma coisa que João. Ele respondeu da mesma. Por isso, Simão se entristece. É como se Jesus estivesse aqui em amor e Simão aqui. Antes, quando Jesus falou, eu vou morrer por ti, o Simão estava falando assim: meu amor, cara, é igual o seu. Quando Simão nega, Simão coloca o dele para filéu. E Jesus falou: você está entendendo? Você está entendendo que não dá? Você está entendendo isso? À medida que Jesus coloca isso e ele fala, e essa é a minha realidade, eu só gosto de você, eu ainda não amo como você me ama. Então tá bom, eu vou ao nível do seu amor e te trago para construir Simão para Pedro. Então, agora que você é consciente de quem você é, das suas deficiências e limitações, agora eu tenho algo para você: apacenta as minhas ovelhas. Caramba! Gente, olha que coisa linda aqui. Ei, Simão, você não percebe que não é por você? O máximo que você consegue é me negar. E o que fazer? Jesus te fala: eu só preciso da sua confissão. Deus, sou fraco. Deus, me restaura. Deus, por favor, faz novo. E sabe o que eu faço? Diz o Senhor: eu continuo te afirmando que eu conto com você do jeito que você está. Do jeito que você está, apacenta as minhas ovelhas. Ei, Simão, só nos tornamos Pedro quando temos consciência da nossa condição e nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus. E o que Ele quer da gente é uma confissão. O que Ele quer da gente é quebrantamento. Não importa o tamanho da nossa queda, não importa o tamanho do que fizemos, Ele hoje aponta na nossa praia do passado existencial, quando a gente voltou para o que a gente pensou que a gente sabe fazer, mas era o nosso passado, aquilo que a gente já tinha abandonado. Ele volta nesse lugar e fala assim: filho, filho, eu queria que você fizesse essa imagem mental hoje na tua cabeça. Ei, filho, chega de amor ágape. Sabe o que eu quero de você? Eu quero consciência. Se você só gosta de mim, se você tem as suas carências, se você ainda está na peregrinação de Simão a Pedro, pouco me interessa. Sabe por quê? Porque o que eu não rejeito é um coração quebrantado. Eu só filéu. Tem problema não, eu vou ao seu nível. Se você é filéu, eu vou do filéu para te conduzir a um amor sacrificial. Essa praia que você está aí hoje, que tem um cara que te ama tanto e te chama de filho, e ele fala: joga para outro lado da rede. Ele está falando para você: cara, quem mandou largar a rede? Quem mandou? Volta, volta,
Simão, a gente constantemente trai o Mestre, mas Ele nos ensina algo lindo. O Senhor não legitima as nossas traições, mas nos chama sempre ao arrependimento e transforma fracasso, não em redenção agora. O Senhor transforma fracasso muito mais do que em redenção. O Senhor transforma fracasso em propósito restaurado. Apacenta as minhas ovelhas. No nome de Jesus, sabe, deixa a vida de Simão para trás hoje e vá viver uma nova identidade com o Senhor. Você hoje talvez diz: Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Texto base nosso. Diga também a Ele hoje: Eu quero andar contigo. Diga também a Ele hoje: Eu quero obedecer. Diga também a Ele hoje: Eu quero ser submisso. Diga também a Ele hoje: Eu quero voltar ao segmento de discipulado de Cristo. Diga também a Ele hoje: Eu sou isso aqui mesmo, Deus. Essa é a minha fragilidade, mas a partir daqui eu quero voltar ao segmento de ser transformado, de ser lapidado pelo Espírito, de olhar para o Senhor. Vem, me muda, me transforma, me faz novo. Eu não sei qual é o seu nome, é sobrenome. É Simão ou Pedro? Sabe, o Evangelho fala muito sobre isso. Jacó se transformou em Israel, é ou não é? Abrão em Abraão, Simão em Pedro. E eu fico me perguntando, a pergunta que eu faço, eu queria que você fizesse também: quando Deus se revelou a mim, Deus me mudou de Everton para qual nome? Eu queria que você fizesse, bota o teu nome nesse lugar. Quando eu disse: Tu és Cristo, Filho de Deus vivo, o seu nome era qual nome foi mudado? E eu fico perguntando se hoje eu sou mais o novo nome que eu recebi, ou se tem muito de Simão ainda em mim. Porque é sempre essa luta, gente. O problema do Evangelho são os crentes maus, os crentes Simão. Essa é a verdade. Se só tivesse Pedro, gente, tinha gente entrando por aqui, saindo pelo ladrão aqui, porque, cara, eu quero isso para mim. Qual é o nome que você recebeu? E você vive hoje mais a história de Simão ou a história de Pedro? Sabe, eu até quero ser Everton, eu até quero ser Simão, mas eu quero ser Everton transformado de tal maneira que a beleza do Cristo se veja em mim. Falo para você que é baseado na culpa aqui hoje. Meu querido, hoje ele vem para a praia e não te chama de traidor. Hoje ele vem para a praia e não te chama de 7-1. Hoje ele vai na praia existencial e dá um berro: Você é filho! Aceite a graça, aceite o perdão. Ele quer fazer tudo novo. Chega de se culpar. De Simão a Pedro. Pedro é um Simão, confesso, de que ele em Deus pode ser novo e não pelo que ele pode produzir. Hoje, caí, caramba, estou afogando. Não lembra, ele é pai e hoje está com a sua mão estendida para te retornar ao caminho de uma nova criatura. Fique de pé no seu lugar. Eu queria orar por você nessa manhã. Presta atenção nisso. Se você está aqui hoje e quer começar uma vida nova com Jesus, eu queria de verdade que você fechasse seus olhos hoje e orasse no seu coração. Não precisa falar para ninguém, fala no seu coração assim: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha vida, muda a minha história. Eu sou teu, eu me entrego a Ti. E essa é a minha oração. E assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada. Se você orou, levanta sua mão lá no céu agora. Se você orou, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Lá debaixo da galeria, Deus abençoe você. Lá em cima da galeria, quem orou, Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Aqui embaixo, levante sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, estou vendo você. Deus te abençoe, estou vendo você. Deus abençoe, estou vendo você. Agora eu quero fazer essa pergunta. Essa pergunta eu quero muito fazer. Ei, Simão, você que andou com o Senhor,
mas de alguma forma se sentiu traindo o Senhor, ficou triste com quem era de Deus, se afastou, voltou a pescar, mas hoje o Senhor está te chamando para voltar. Quem são aqueles que estão aqui essa manhã, que querem voltar aos caminhos do Senhor? Levante sua mão nesse momento, eu quero orar por você. Tem alguém aqui embaixo? Deus te abençoe. Mais alguém voltando aqui? Mais alguém? Lá em cima tem alguém? Levante sua mão onde você estiver. Aqui na nave principal, alguém? Lá debaixo da galeria tem alguém? Deus te abençoe, eu estou vendo você. Todos, Deus te abençoe, eu estou vendo você. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui voltando hoje? Eis aqui o dia aceitável, o momento da salvação. O Senhor está trazendo isso. Levante sua mão onde você estiver. Todos que levantaram suas mãos, levantem lá no alto agora. Eu quero terminar. Eu quero terminar. Eu quero terminar. Isso. Vamos orar por esse povo? Senhor Jesus, são seus. Eu dedico a Ti. Eu te peço, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Toda frustração, toda acusação, tudo que não vem de Ti, que seja quebrado por um Deus que está na praia dizendo que nós somos filhos. E que todos aqueles que estão aqui hoje possam viver a realidade no Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar a Tua vontade e segui-lo. Ajuda-nos como igreja a levar esse povo a conhecimento de quem Tu és. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Se quiser me encontrar no meu passado, não estou lá. Olha que lindo isso aqui, ó. Se quiser me acusar dos meus pecados, Ele apagou. Mas se quiser me achar, olhe para a cruz, o amor. Você pode cantar isso? Você pode cantar isso? Não sou mais quem eu era. Eu sou quem Ele diz que eu sou. Você pode exaltar o nome do Senhor? Diga isso, diga. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva. Uma carta viva. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva. Uma carta viva de Deus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor? Vamos sair cantando essa canção daqui, vamos? Mas se quiser